Olá, crianças, tudo bem? Bom dia, que Deus abençoe o domingo de vocês e que hoje a gente consiga aprender muito com essa história. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Algumas de vocês já me conhecem, outras não, não sei. O meu nome é Stephanie e hoje eu vou contar uma história muito importante para vocês. Uma criança me perguntou há poucos dias por que as crianças não podem tomar Santa Ceia e o que era a Santa Ceia. Então, hoje eu vou contar essa história para você. Antes de eu começar, eu vou orar para que o Senhor nos abençoe, tudo bem? Então, feche os seus olhinhos, vamos já entrando num momento mais calmo, para que a gente possa aprender de Jesus e a história de Deus nesse dia, tá bom? Então, vamos lá. Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo seu amor, que nós possamos aprender com essa história, que o Senhor possa encher o nosso coração de Ti, abençoe a nossa semana, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. A história que eu vou contar para vocês hoje é sobre a Santa Ceia. Então eu já vou mostrar aqui, ó, uma figura para vocês. Eu acredito que vocês já viram a ceia, né? Eu acredito até que no domingo passado costuma acontecer no primeiro domingo do mês. Então vocês já viram a ceia, sabem um pouquinho como que funciona. Mas eu quero contar essa história detalhadamente para vocês. Então presta bastante atenção, fica assim, ó, bem ligadinho comigo, porque eu vou falar sobre 3 personagens muito importantes hoje. O primeiro deles é José. Fala comigo, José. Muito bem, esse é o primeiro. O segundo é Moisés. E o terceiro, Jesus. Então, nossa, Stephanie, como você vai usar 3 personagens para falar da ceia? Pois bem, eu quero que você entenda de uma maneira muito rica como tudo começou. Isso começou há muito tempo atrás, quando José ainda era um menininho. Assim, um adolescente, podemos dizer. Ele teve um sonho e esse sonho não agradou os irmãos dele. E para completar a situação, os irmãos dele tinham ciúmes dele, porque o pai deu essa aqui, ó, essa roupa tão bonita para ele. Aí os irmãos dele ficaram com muitos ciúmes e acabaram vendendo José. E assim, José foi parar no Egito. Imagina só que difícil um adolescente indo morar em outro país, uma língua que ele não sabia. Então não foi fácil para José, mas Deus tinha um plano na vida de José. E esse plano já havia sido contado no sonho que José teve. Mas os ciúmes, a inveja foi muito grande, fizeram com que ele fosse vendido pelos próprios irmãos. Só que lá, Deus trabalhou muito através da vida de José. Ele teve momentos difíceis, sim, ele teve. Mas ele teve um sonho. E nesse sonho dizia que o Egito, que era o país no qual ele foi levado, passaria por 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. E, na verdade, quem teve o sonho foi Faraó. E quem revelou esse sonho foi José. Claro, Deus revelou para José. E José pôde assim ajudar Faraó a conseguir guardar mantimento para que eles passassem por aquele período. Então, tiveram 7 anos de fartura. E depois vieram os 7 anos da fome. E durante esses 7 anos, pessoas de todos os lugares foram para o Egito buscar alimento, porque chegou aos ouvidos deles que lá tinha alimento. E a família de José não foi diferente. Então, quando eles chegaram lá, depois de alguns acontecimentos, José conseguiu trazer toda a família dele para morar no Egito e ficar debaixo da guarda dele, ter alimento, trabalho. Então, através da vida dele, Deus salvou toda uma geração, toda uma nação, as 12 tribos de Israel, que são o povo hebreu. Então, entendeu a história de José, né? Só que José morreu. Depois de muitos anos, é claro, José morreu. Então, a gente vai deixar ele aqui. Quando José morreu, passaram muitos anos e as pessoas foram se esquecendo das coisas boas que José tinha feito pelo Egito, porque vieram outros reis, né? E aí eles foram esquecendo do que José tinha feito e o povo hebreu
parou de ser bem visto e bem-vindo, porque foram os irmãos de José e várias pessoas também ali da sua família. E essas pessoas foram casando e tendo filhos e foi crescendo, crescendo, crescendo. E os egípcios começaram a não gostar mais deles, porque eles haviam esquecido as coisas boas que José havia feito por aquela nação. E eles começaram a escravizar o povo hebreu. E não foi uma coisa legal. E na Bíblia diz que Deus ouviu o clamor deles, porque eles estavam sendo muito judiados por causa dos egípcios. Então, Deus levanta um homem chamado Moisés. Lembra que eu falei que eu ia falar de 3 personagens? Agora entra Moisés. Deus levanta Moisés para ajudar a libertar aquele povo do Egito. Então Deus tinha um plano, Deus iria libertar os hebreus do Egito. Mas não era uma coisa fácil, porque o coração daquele rei, daquele faraó, estava muito endurecido. Então Deus mandou 10 pragas. Se você não conhece essa história, pede aqui, deixa no comentário, ou então que pede para o seu papai ou para sua mamãe que isso chegue aos nossos ouvidos, nós professoras, para que a gente possa compartilhar essa história com você, tá bom? Porque eu tô contando bem resumidamente. Então, Deus levanta Moisés para poder falar com aquele rei, com aquele faraó e libertar o povo da escravidão. E pensando aqui, eles não estavam felizes, porque eles eram escravos, eles trabalhavam muito, e quanto mais Moisés pedia para que eles fossem libertos, mais duro aquele homem ficava. Então não foi um período fácil, mas Deus tinha um plano. Deixa eu te fazer uma pergunta, você costuma orar? Porque José era um homem que conversava com Deus, ele orava. E Moisés também. Então, se você não costuma orar, vamos começar a orar, né? Começar a ter comunhão com Deus, a conversar com Deus. Então, voltando aqui ao assunto, Deus envia 10 pragas. Eu não vou falar todas, porque eu não quero confundir a sua cabeça nesse momento, mas eu vou falar qual foi a última. A última praga foi um anjo que passou e matou todos os primogênitos. Só que os hebreus foram orientados por Moisés, através de Deus, que eles deviam passar o sangue de um cordeiro em volta da porta e que quando o anjo passasse e visse aquele sangue, ele reconheceria que ali era o povo de Deus. E também eles não podiam comer pão com fermento por alguns dias, eles tinham que comer pães asmos. E assim, eles, após aquela noite, eles saíram do Egito. E Deus pediu para que eles sempre lembrassem dessa data como a Páscoa, como a festa dos pães asmos, a libertação que eles tiveram dos egípcios. E eles foram libertados dos egípcios, mas acontece que anos depois foram passadas essas de geração para geração, a festa dos pães asmos, e eles foram levando essa história por vários e vários anos, até que Jesus nasceu e Jesus começou a participar desse momento, dessa festa da Páscoa que acontecia todos os anos. E Jesus, você já deve saber essa parte também. Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, que era então a festa dos pães asmos, para que eles lembrassem de que Deus havia libertado da escravidão no Egito. E Jesus vem reforçar a nossa memória de que Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos libertou de sermos escravos do pecado. Hoje nós somos livres e nós temos acesso a Deus por causa de Jesus, porque Jesus morreu e ressuscitou. Na Páscoa, Jesus fez a ceia. Então ele chamou os seus discípulos, eles sentaram ao redor da mesa, ele pegou o pão e disse: esse é o meu corpo entregue por vós e esse é o meu sangue. Então foi aí que começou essa coisa que a gente traz, né? Que as crianças ficam com dúvida do que é a ceia. Então, a ceia foi o que Jesus determinou e aconteceu na Páscoa. Então, 2 acontecimentos muito importantes: a libertação do Egito e a morte e ressurreição de Jesus.
Então, nesse momento, Jesus entrega o corpo e o pão, e quando ele disse isso, os discípulos não entenderam por que Jesus está falando: esse é o meu corpo entregue por vós, esse é o meu sangue por vós. Eles não entenderam por que Jesus estava falando aquilo, mas o fato é que Jesus já sabia o que iria acontecer, Jesus já sabia que naquela noite ele seria levado, mas os discípulos não faziam ideia. Mas Jesus já havia dito. E Jesus também falou assim: eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar, que na casa do meu pai há muitas moradas. Então, não há motivo de duvidar de Jesus. Não há motivo para a gente não crer e acreditar que ele tem preparado morada para nós, porque ele entregou o corpo, ele foi feito como sacrifício no nosso lugar, ele comprou a nossa liberdade, a nossa salvação. Então talvez você não entendesse o porquê da ceia, mas a ceia foi feita e Jesus falou: façam isso em memória de mim. Então, assim como os hebreus comemoraram a Páscoa por muitos e muitos anos, e aquilo foi passado de geração em geração para lembrar a bondade de Deus com o povo, Jesus nos pede também que a gente faça isso até que ele volte. E ele vai voltar, porque a palavra dele não muda. Ele é fiel. Então, talvez você seja muito pequenininho ainda para participar da ceia, mas você não é pequeno demais para convidar a Jesus morar no seu coração. E um dia você vai poder comer da ceia, tomar o cálice, lembrando que Jesus fez isso para que nós tivéssemos salvação. E nós seguimos fazendo isso e passando de gerações em gerações a ceia até que Jesus volte. E porque assim como aquele povo fez para lembrar que eles tinham sido libertos do Egito, nós fazemos para lembrar que Jesus irá voltar. Então, nesse momento, eu te convido a fazer uma oração. Agora que você já entendeu o porquê da ceia, por que a gente faz a ceia, porque assim, deixa eu te chamar a atenção numa coisa aqui. Aquele povo, os egípcios, eles esqueceram o bem que José havia feito à nação deles. Eles esqueceram e nós estamos sujeitos a esquecer. Então, que nós não venhamos nos esquecer do quão Jesus é bom, do sacrifício que ele fez na cruz por nós e que por isso nós fazemos a ceia. Então, você pode ser novo para tomar, mas você tem, com certeza, eu acredito que o Senhor vai te dar entendimento. E nesse momento, eu quero te dizer uma coisa: você pode ser muito novo para tomar a ceia, mas você não é tão novo para fazer oração pedindo para que Jesus venha morar no seu coração. Então, se você sentiu o desejo, eu não consigo ver as suas mãos estendidas, mas eu creio que o Senhor vê. Então, vamos orar comigo? A gente vai fazer assim: Senhor, eu entrego, Pai, o meu coração a Ti. Faça morada em mim e que eu confie, Senhor, verdadeiramente que o Senhor vai voltar e que o Senhor tem morada preparada para mim. Tu és bem-vindo no meu coração, Jesus. Em nome do Senhor, amém. Então, agora que Jesus já mora no seu coração, que você possa esperar ansiosamente para que o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, volte para nos buscar. Ou então que você possa tomar a ceia daqui a uns anos e que você possa passar essa história de geração em geração, confiante de um Deus que nos ama, que cuida de nós e que voltará para nos buscar. Por isso, façamos isso em memória dele e do amor que ele tem por nós. Que Deus abençoe vocês, crianças. Um bom domingo para vocês. Antes de eu dar tchau, vamos cantar uma musiquinha comigo? Que diz assim, ó: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Conhece? Então vamos lá. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Seguro estou com ele, eu vou. Deus é bom para mim. Um pouquinho mais rápido. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Seguro estou com ele, eu vou. Deus é bom para mim.
Um beijo, que Deus abençoe vocês, que vocês façam aí uma atividade. Vocês viram vários personagens, ó, José, Moisés, Jesus e os itens da nossa ceia. Então, se vocês tiverem curiosidade ou quiserem saber mais sobre alguma dessas histórias individualmente, é só deixar uma mensagem ou tenta entrar em contato com a gente para que a gente possa sanar essa curiosidade e te ensinar mais sobre essas histórias, tá bom? Um beijo, bom domingo para vocês!